Eu estou vendo que do meu lado esquerdo, hoje nós temos muitas pessoas de branco. E como o vereador Wagner disse, muitos rostos conhecidos. E eu acredito que vocês vieram até aqui preocupados com essa situação da Organização Social de Saúde. Algumas pessoas que me procuraram, até mesmo pelo WhatsApp, e me fizeram perguntas, porque eu fui até lá após uma reunião que tivemos em Campo Grande com o secretário de Saúde, a respeito da OS, eu fui até Promissão, em seguida até Lins, para conhecer o modelo de OS. E eu acredito piamente que vai ser algo muito bom, principalmente e para ambos, tanto para a população quanto para os funcionários. Hoje entrou a lei aqui, que fala sobre a OS, em que moldes ela vai ser construída. E eu sugiro a vocês, funcionários, que façam um requerimento simples, peçam uma cópia da lei, porque a partir do artigo 24, ela trata sobre a situação dos funcionários. Ninguém vai ficar numa OS na marra, vocês terão opção de escolha. Foi isso que foi nos passado lá em Campo Grande, o doutor Quaranta estava junto, ele pode aqui dizer também sobre isso. Vocês terão 3 meses, e após 3 meses, vocês terão condições de analisar se vocês querem ficar trabalhando para essa Organização Social de Saúde, ou se vocês preferem continuar como funcionários do município. Então vai ser, que nem disse o vereador Wagner, sabiamente em suas palavras, e eu parabenizo por tudo que ele disse, é preciso discutir. E foi criada já hoje aqui uma comissão especial, onde eu faço parte dela, o vereador Abel, o doutor Quaranta, que é médico, e nós teremos reuniões com vocês, para que vocês entendam. E se necessário for, virá alguém de lá, para que tire todo tipo dessa pessoal ligado às OS, para que tire todo tipo de dúvidas. Então, a princípio, a única coisa que eu posso dizer a vocês é que fiquem tranquilos, porque o bicho não é tão feio quanto parece. E como disse o vereador, ninguém vai fazer nada escondido. Tanto que lá em Campo Grande, apesar de participar pouco das reuniões ligadas à pessoa do senhor prefeito, quando eu soube que era saúde, eu quis ir até lá. E lá, tanto o pessoal da OS disse, é o seguinte, sejam bem transparentes com os funcionários, para que não haja nenhum tipo de dúvida. Então, senhores funcionários da saúde, eu acredito que nós vamos ter muito tempo, talvez não tanto tempo, porque até o dia 5 de maio tem que estar tudo resolvido. Mas eu acredito assim, da minha parte, essa semana eu estou aqui a semana toda, não sei o doutor Quaranta se vai estar, mas se for o caso, eu acho que a gente já poderia, no primeiro momento, já fazer uma reunião essa semana para a gente já começar a discutir. Sugiro a vocês que peçam esse projeto que entrou na casa, para que vocês já tomem conhecimento e quando vocês vierem para essa discussão, vocês já venham sabendo aquilo que vai ser, ou aquilo que vocês gostariam de questionar. Bom, num segundo momento, a minha fala agora é ligada, ou é para o pessoal da educação. Como o vereador Wagner disse agora há pouco, existem muitas situações onde nós precisamos conversar olho no olho. E assim, vice-diretora Tere Córdova, não precisa de cartaz. Essa casa é de vocês, vocês podem vir aqui quando vocês quiserem, sempre serão bem-vindos. E como disse o vereador, sempre o olho no olho é melhor. Então, senhores, o que aconteceu? Em 2013, logo que nós assumimos esta casa, em seguida o doutor Felipe começou a fazer algumas, digamos assim, algumas coisas na administração que não deveria ser feito daquela forma. Eu o procurei diversas vezes, assim como alguns vereadores desta casa também, na época, procuraram bastante, na tentativa de dividir com ele aquilo que seria o correto ou não. E logo surgiu essa situação, me perdoe a sinceridade, inventada, de professor coordenador por área.
Se vocês leem, e eu tenho certeza que os professores que aqui estão conhecem a 93/94/96, que é a lei que regulamenta tudo a respeito da educação, lá não existe esse cargo. Se não existe numa lei federal, também não pode existir numa lei estadual e também não pode existir numa lei municipal. Para vocês terem uma ideia de quando essa conversa com o senhor prefeito iniciou, e como sabiamente disse o vereador Wagner, a gente precisa conversar antes de chegar num extremo. Haviam professoras, isso aqui faz parte dos documentos que eu enviei para ele na época, como vereadora, fora as conversas que tivemos como pessoa ou como alguém que já estava no município há muito tempo. Naquela época, uma dessas professoras coordenadora por área era Josiana Gomes, Marlene Mauer, Laura Alice, Eunice Fernandes do Prado, Maria da Graça Belotti, Almira, que hoje está até acamada ainda, se refazendo do acidente. Então, desde aquela época, nós já estava, principalmente eu, conversando com o senhor prefeito, dizendo que aquilo não era possível. Eu tenho um áudio que eu tomei o cuidado de gravar numa conversa minha, dele e do advogado, Dr. Naldir, aonde eu solicitava para ele que ele fizesse, mais uma vez, o concurso para coordenação. E por que não fazer? Como bem disse o vereador Wagner, aqui nós temos várias professoras no município que conhecem muito bem os nossos alunos. E eu digo mais, eu já dizia isso naquela época e digo hoje. Eu não acho que só pedagoga tenha que ser coordenadora. Eu acho que quem está, de repente, numa área de matemática, pode ser uma excelente coordenadora. Quem está numa área de português, e eu cito aqui o exemplo da professora que está lá conosco, lá no Cecília Meirelles, que também pode ser uma excelente coordenadora, e a área dela é português, que é a professora Silvana. Assim como eu conheço professores de matemática, que nem a professora Maria Otília, que foi readaptada, que pode ser uma excelente coordenadora. Assim como geografia e história, eu defendo essa teoria. E eu acredito que se ele tivesse o interesse e talvez mudado um pouquinho a nossa lei, coisa que nunca foi, nós poderíamos ter um concurso desde 2013. E aí vocês não ficariam à mercê da situação que estão vivendo hoje. Porque qual é a situação que vocês estão vivendo hoje, senhores? Na época, após várias tentativas, como eu estou dizendo, não só com ele, mas também com a nossa secretária de Educação, Wagner, várias vezes eu tentei fazer com que tivesse o concurso. Para vocês terem uma ideia, ele chegou a me enviar, admitindo que no anexo de especialista de educação, que a gente chama de coordenador, havia 20 vagas. E aqui atrás ele diz que somente 6 são concursadas, como nós sabemos que são. Eram 8, uma se aposentou e a outra pediu demissão. Então, se o senhor prefeito admitia que havia ainda 14 vagas, qual a necessidade dele ter 20 pessoas em desvio de função? Como o teacher Wagner disse, e eu que sou professora, já fui diretora e eu sei a importância de uma coordenadora, por que não fazer um concurso, senhores? Não fazer a coisa da forma correta. Hoje o senhor prefeito disse na rádio, e o que eu achei assim uma situação mais complicada, é que ele admitiu um ato de improbidade administrativa praticado por ele mesmo. Aonde ele disse que é um legalista, ou seja, um conhecedor da lei. Então ele sabe que para ser funcionário público só se entra por concurso. Mas ele decidiu não fazer o concurso. Senhores, o vereador teacher Wagner disse agora há pouco que existem coisas que agradam a uns e desagradam a outros. E a lei é dessa forma. E eu vou dizer mais para vocês. Depois desta conversa minha toda, que se iniciou desde 2013, fazendo curso com o senhor Amauri, que é um dos corregedores do Estado, e vereadores aqui devem lembrar, porque participaram de muitos cursos comigo, onde este senhor estava lá, dando palestra para nós, que veio até esta casa,
nos dizer algumas coisas que estavam certas e que estavam errado, eu relatei para ele toda essa situação. E eu perguntei a ele, o que é que eu faço, doutor Mauri Vidotti? Quem quiser pode entrar no Google que vai confirmar quem é essa pessoa. Ele me disse assim, se a senhora já tentou de todas as formas, faça a denúncia. Porque senão amanhã ou depois, a senhora só serve para duas coisas, legislar e fiscalizar. E o Ministério Público será obrigado a entrar com processo contra a senhora por omissão. E mais, senhores, o Tribunal de Contas, reconhecendo esse tipo de erro, poderia penalizá-los a devolver o dinheiro que vocês receberam, porque era indevido. Só que tudo isso, senhores, que começou em 2013, que não era contra esta ou contra aquela pessoa, porque a lei, quando ela é feita, ela não é feita para beneficiar esta ou prejudicar aquela. Ela é para todos. E gostando ou não, a gente tem que se encaixar nela. Quando tudo isso começou lá atrás e veio culminar agora, o senhor prefeito, mais uma vez, faltou com a verdade e tentou criar um fato político. E por que ele faltou com a verdade? E eu, educadamente, senhores, não vou chamá-lo de mentiroso, mas eu estou dizendo que ele faltou com a verdade, que para bom entendedor basta. Ele foi notificado pelo tribunal no dia 3 de março. Ele foi notificado não a demiti-las, ele foi notificado para apresentar explicações sobre esse fato. Ele tinha 30 dias para apresentar as explicações. E ele deixou para no dia 1º de abril ou do dia 31 de março fazer o quê? Demitir vocês, dizendo, a culpa é da vereadora. Senhores, ele é executivo. Quem faz concurso é ele, não sou eu. Então, quando o senhor prefeito fez isso, ele fez sabendo que estava fazendo errado. Ele fez sabendo que ele tinha, como ele se declara um legalista, ele tinha que cumprir a lei. Então, senhores, eu lamento profundamente por quem ficou sem um trabalho. Isso é um efeito colateral. Mas quem é professor, fez concurso para ser professor. E fez concurso para ser professor e estar dentro de sala de aula. Mas agora vocês terão uma oportunidade, estudem, para fazer esse concurso de coordenador. O tribunal não deu nenhum tipo de decisão ainda. E eu sei, porque eu estive lá durante 2 horas, conversando e fiz este documento, que esta semana eu terei todo esse processo, com todas as alegações na íntegra. O tribunal não penalizou o município com nenhuma multa financeira, seja de 15 mil ou de 40 mil, que estão dizendo, como o teacher Wagner disse, por aí que esse dinheiro está vindo para mim. Não é dessa forma que funciona. E quem trabalha aqui em fórum, eu sei que o Eliel trabalha, o dinheiro não vai para o bolso de quem fez a denúncia, ou do vereador que, no caso, fez a denúncia. Eu sei que meu tempo está acabando, e eu consulto a presidência, assim como o plenário dessa casa, para me darem mais 3 minutos, por favor, para que eu possa fazer. 2 minutos? Muito obrigada, senhor presidente. Então, senhores, voltando a esse assunto, o prefeito quis criar um fato político, e ele criou. O prefeito quis colocar pânico, e ele conseguiu. E eu faço um desafio para o senhor prefeito. Já que ele disse que foi multado, penalizado, e saiu a sentença do tribunal, que ele publique ela amanhã nas redes sociais, para que todos possam ler. Porque ele disse algo, mas ele não entregou documento nenhum. Então, senhores, aqui fica mais uma vez, uma situação onde o nosso querido prefeito mentiu, e já mentiu muitas vezes, mentiu quando iniciou o projeto dele, prometendo mudar esta cidade para melhor, e hoje ela está pior. Mas eu fico satisfeita também em ver pessoas da PM aqui, porque, senhores, neste documento do Diário Oficial que aqui está,
e ele assinou esse documento no dia 18/12, ele fez uma prorrogação de prazo para não precisar fazer as licitações, para que os filhos de vocês tivessem a apostila. E nós, nas escolas, já recebemos a notícia que nós não teremos apostila nesse primeiro bimestre. E eu pergunto a vocês, quem que está sendo prejudicado neste momento? Os filhos de vocês, que estamos pagando um dinheiro absurdo por apostilas, e os filhos de vocês não terão, assim como nós, professores, não temos. Então, era o que eu tinha para dizer. Eu agradeço a presença de todos e muito obrigada. E, por favor, venham também em outro tipo de situações, porque nós estamos aqui para ouvi-los e para fazer, agradando uns, desagradando outros, mas... Essa semana eu estive, na quinta-feira, no gabinete do deputado Paulo Correia, e eu solicitei a ele uma emenda de... O valor, na hora, nós não ficamos acordados, mas depois ele me ligou dizendo que seria possível. Um valor de R$25 mil para que seja comprada uma academia ao ar livre que será colocada lá no assentamento Aroeira. Aquela classe aquele pessoal já havia solicitado o ano passado, e infelizmente com o 12º da Câmara eu não consegui atendê-los. Mas eu corri atrás e graças a Deus. Então, seu Alírio, na quarta-feira nós iríamos para lá. Eu infelizmente não vou poder. O senhor, por favor, leve a boa notícia. Obrigada.